Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma resenha do livro David Copperfield com e sem spoiler. No caso eu vou iniciar sem spoiler. Eu vou falar aqui pra vocês também como esse livro mudou a minha vida e, gente, tá assim no top livros que eu mais amei ler na minha vida, assim, pra vocês terem noção. Então vamos destrinchar um pouco mais David Copperfield de Charles Dickens. Então, iniciando aqui com uma resenha sem spoiler, eu começo falando pra vocês que aqui a gente vai ver toda a trajetória de vida do David Copperfield, desde a infância até a vida adulta. E eu acho que o grande diferencial desse livro também é que você vai amadurecendo conforme o personagem vai amadurecendo. Então, nas coisas que acontecem na infância do David Copperfield, a gente vai vendo com o olhar de uma criança. Então, tem muita coisa que a gente não entende, porque ele não entende. E à medida que ele vai entendendo o que tá acontecendo, você vai entendendo junto com esse personagem. E por a gente justamente amadurecer com esse personagem, a gente começa a entender muitas razões e as motivações desse personagem. E isso eu acredito não seria tão impactante se esse personagem não fosse tão resiliente e forte, e como ele vai encarando a vida, as dificuldades, e como isso é uma virada de chave muito grande. Para vocês terem noção, assim, eu encontrei nesse livro praticamente a cura para minha procrastinação. Eu já tava bem mais produtiva, mas depois de David Copperfield eu acabei, assim, sentindo vergonha de ficar parada, assim. A gente tem momentos que a gente descansa, mas eu acredito de não ser útil, de não seguir meu próprio caminho, de não batalhar e trabalhar duro com relação ao que eu quero. E aí a gente vem para outro ponto também que tem nesse livro, que é o como as pessoas aqui, elas trabalham, sabe? E é muito bonito de se ver a forma como eles atrelam caráter a trabalho duro, a você fazer o que você ama, a você correr atrás do que você acredita. E aí, para finalizar aqui minha resenha sem spoiler, eu coloco também a questão de como as pessoas aqui, elas são reais. Então, a gente não vê uma performance, porque hoje em dia a gente tem muita performance, né? Então a gente acaba se inspirando muito em coisas irreais, coisas que a gente acaba vendo depois que não tem como sustentar. E aqui não, aqui é todo mundo real, aqui as coisas levam tempo pra acontecer. Aqui a gente vê uma trajetória de um rapaz e os protagonistas não é um único, muitos outros protagonistas. Eu gosto muito do irmão da Pergory, gosto muito da tia do David Copperfield. Tudo que é mostrado aqui é de uma maneira muito real e a gente acaba se conectando muito com esse livro. É o meu livro favorito da vida. Eu amei esse livro. Aqui, ó, as marcações. E eu sou bem minimalista quando o assunto é marcação, então eu basicamente coloco fatos importantes e frases favoritas. E olha isso. Vou colocar aqui na descrição o link do livro que eu comprei, porque eu comprei num preço muito bom, David Copperfield. Mas agora a gente vai pra resenha com spoiler, onde eu vou falar pra vocês aqui, a gente vai destrinchar toda essa história, porque eu amo conversar sobre livro e eu não conheço ninguém que tenha lido David Copperfield. Então, vamos. David Copperfield de Charles Dickens, ele me introduziu a livros clássicos. Eu tinha uma perspectiva bem ruim sobre livros clássicos. Eu achava que ou eles eram muito maçantes e difíceis de ler, ou, no caso, eles terminavam de forma muito trágica. E aí, depois de anos sem ler clássico, eu começo a ler David Copperfield, e aqui a gente conhece ele desde a nascença, como ele nasceu, como a mãe dele era ingênua e nova. E antes do nascimento dele, né, a Trutude, que é a tia, vai até lá e ela acredita fielmente que o David Copperfield é uma menina. E aí, quando ele nasce, ela vê que não é uma menina, ela fica frustrada, ela vai embora e nunca mais retorna. E nessa a gente acaba vendo a evolução desse personagem que vai crescendo nessa casa, a ausência do pai que acabou morrendo antes dele nascer, a mãe muito nova e a Pergory ali, que é a criada e melhor amiga. Ela é parte da família. Ela é uma referência muito grande pra ele e até mesmo pra mãe do David. Só que é aquela coisa, né? Sempre tem aquela pessoa. Então a gente acaba descobrindo ali que a mãe do David casa novamente. E, gente, é uma das piores decisões que ela tem. É muito triste o que acontece com ela, a forma como é tirado dela a liberdade dela e a forma como o David sofre com tudo isso. Até porque o novo marido da mãe, né, não só é um crápula, como ele também não gosta do David. Então a vida do David se torna muito mais difícil depois da chegada aí dos irmãos Murdstone, porque é o marido, mas depois a senhora Murdstone, que é a irmã dele, vai morar junto e assim, é só ladeira abaixo. Depois disso a gente vai caminhando pro David, que vai pro colégio interno, que é muito difícil também. Lá ele é humilhado, lá ele sofre muita violência, mas ele acaba fazendo bons amigos, e um desses amigos, eu desde o início já ficava tipo, tá, eu acho que esse amigo, ele não é tão legal assim. Um dos amigos do David é um menino muito rico e ele acaba causando a demissão de um professor, e eu acho que a forma como tudo isso se deu, eu achei muita falta de caráter desde muito novo. A gente vê sobre a perspectiva do David, então
Então eu fiquei confusa, porque ora eu via traços ali de falta de caráter por parte de um desses amigos dele, mas depois o David torna tudo tão admirável, ele gosta tanto desse amigo, que a gente olha e fala assim, não, eu olho e falei, tá, talvez esse amigo não seja tão ruim assim, talvez seja só impressão, tenha sido só naquele momento, mas a gente acaba percebendo que é por influência da perspectiva do David que eu entro nessa conclusão, porque ele gosta muito desse amigo, ele admira muito esse amigo. Acaba acontecendo aí uma coisa muito triste nesse livro, que é a morte da mãe dele, e aquilo ali muda muito, ele sai de um menino que tá estudando ali num colégio interno, que querendo ou não, ele tinha estudo, pra um menino que não tem nada pra fazer. O senhor Moodstone não maltrata ele nem nada, nem a senhora Moodstone, mas eles passam a fingir que o David não existe. E ele fica assim, jogado às traças, assim, totalmente largado, sem estudo, sem o que fazer. E a gente vê esse período de tédio do David. E depois a gente corta pra ele trabalhando numa fábrica. E esse período, né, a gente não sente o peso, a gente vê que ele tem que trocar uma refeição, às vezes por um doce, a gente vê vestígio de uma infância, porque ele é uma criança ainda, mas tudo isso é muito bem colocado sobre a perspectiva e personalidade do David. Ele vai se apegando às coisas boas que ele tem, um amigo novo que ele faz, uma família que ele se insere, os momentos legais que ele tem, ele vai fazendo isso, até que fica insustentável. Esse outro amigo dele também, preso e tudo mais, e tem que ir embora, e ele fica sozinho. E aí ele começa a analisar as possibilidades dele, que eu achei muito interessante. Então ele lembra da tia, ele fala, tá, eu tenho uma tia, mas a tia era horrível, era péssima, as pessoas sempre pintavam ela como uma mulher totalmente sem coração, mas ele pensa, o que tão ruim essa tia pode fazer comigo que eu já não tenha sofrido? Porque ele sofreu muito até ali. E aí ele vai até a tia, e aí a gente tem uma grande surpresa, porque essa tia não é assim um terço do que a gente imaginava que ela era. Ela tinha carinho pelo David do jeito dela. Ela acaba apelidando o David de Truth. Ela não consegue assimilar que o David era só o David, então ela fala, não, você tinha uma irmã, eu perdi ali a irmã sua que eu tanto amava, e aí tem você, mas ela ama o David, ela cuida do David, e ela dá ensino pro David, né, ela coloca ele numa escola onde ele conhece a Agnes, e também conhece um dos personagens mais, assim, ridículos que eu acho que eu já vi dentro de um livro, que é o Urya. Gente, que raiva do Urya. Eu acredito que, assim, eu peguei um ranço de lamentação e de vitimismo, veio do Urya, porque tudo o Urya não se responsabiliza por nada que ele faz. Então ele colocou na cabeça dele que ele é muito humilde, ele colocou na cabeça dele que ele é uma pessoa boa, e ele vai fazendo as coisas mais horríveis que você pode imaginar, traição mesmo, sabe? Parece sei lá, um parasita, assim, rastejante, um bicho rastejante. E ao mesmo tempo, como que as coisas elas vão se desenrolando de uma forma muito real. Nada é resolvido da noite pro dia, nada é decidido da noite pro dia, nada assim é da água pro vinho, tudo é muito gradativo, o amadurecimento do David é muito gradativo, e também o veneno do Urya também é tudo muito gradativo. Então a gente chega na fase adulta do David e a gente começa a ver as escolhas que ele faz e a consequência dos atos, das decisões que ele tem. E aí eu acho que um dos marcos que eu mais gosto desse livro na fase adulta do David é o casamento dele com a Dora. São duas pessoas incompatíveis, a gente já começa a perceber isso desde o namoro. O que tá acontecendo? Porque a Dora e o David é muito diferente. A gente vê o David ali batalhando, correndo atrás, ele tem um infortúnio novamente de não ter dinheiro, e prontifica a trabalhar, correr atrás, ele sente vergonha pelo fato de que ele passou tanto tempo assim, perdendo o tempo dele andando pela cidade. E a gente vê essa garra do David de, não, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir, eu vou conseguir conquistar o que eu quero. Contraponto, a gente tem a Dora totalmente alheia à realidade. E a gente não gosta dela, assim, pelo menos eu não gostava da Dora no início, mas depois eu começo a gostar pela maneira como o David leva as consequências dos atos dele. Então ele fala que casar com a Dora foi um ato de indisciplina do coração dele. Só que logo depois ele fala, então eu vou disciplinar esse coração. Eu escolhi a Dora por um motivo, eu quis casar com a Dora por um motivo, e ele sustentou isso, gente. É muito bonito a forma como ele lida com as coisas com caráter, sabe? Eu sempre tive uma teoria de que existe um jeito melhor, mais digno de fazer as coisas, mesmo coisas difíceis. Eu vi isso aqui sendo aplicado em um personagem, eu fascinada. E aí as coisas vão acontecendo, o David trabalha muito, que é outra coisa também que a gente vê, que é essa ascensão, né? O David, ele alcança o sucesso, tanto profissional, quanto amoroso, quanto familiar, tanto quanto amigos e tudo mais. E a gente vê que tudo isso é feito com muito trabalho, é cultivado com muito carinho, e ele trabalha muito. Assim, tem uma descrição aqui nesse livro que ele começa a acordar, eu acho que 4:30, 5 horas da manhã, ele vai dormir depois da meia-noite. Assim, dormir não era a prioridade dele. Ele tava ali em 3 trabalhos praticamente, ele trabalhava na parte do direito, depois ele trabalhava no jornal,
depois ele trabalhava escrevendo. Então você vê que ele dedicava muito tempo dele ao trabalho, a fazer alguma coisa, a ser útil. E eu acho que uma das maiores filosofias, assim, do David, interna dele, que eu achei legal, é que tudo ele encarava como uma floresta da dificuldade, onde você tem um machado e cada dificuldade você tem apenas que focar em derrubar aquela árvore da dificuldade. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Isso aqui é o suco do entretenimento / experiência. Então, você vai vivendo a vida junto com David Copperfield e você vai amadurecendo junto. O impacto desse livro é que ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa esforçada. Ele é uma pessoa que tenta ser útil o tempo todo, onde ele é genuinamente bom. E ele tem as suas falhas, sim. Ele comete erros aqui, mas ele sustenta de forma que um caráter, né? Uma pessoa com caráter faria. E aí você começa a evoluir com esse personagem. Eu li muitos livros de autoajuda. Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre tudo que eu aprendi com esse livro aqui na prática, né? No caso, assim, lições de fato que esse livro dá, porque senão aqui ia ficar muito extenso. Tava lendo muito livro de autoajuda sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre produtividade. E eu acredito sim que eu cheguei ao nível de querer uma produtividade até muito tóxica. Não porque ser produtivo é uma coisa ruim, mas, gente, produtividade só de cobrança, onde você fica paralisado porque você vê uma coisa muito grande e não consegue aplicar, assim, quem já viveu sabe como é péssimo. E esse livro aqui, pra mim, fez muita coisa que muito livro de autoajuda não fez. Não é falando mal de livro de autoajuda. Tem muito livro de autoajuda que me ajudou. Mas esse livro aqui, ele foi muito bom pra mim. Pra eu entender o quão as pessoas esforçadas levam tempo pra colher. O quão trabalho duro e ser útil tá mais atrelado a caráter. Porque quando você assimila isso, né? Você entende que você ser útil, você fazer uma coisa que você vai ajudar as pessoas, ou você vai servir de alguma forma, é muito mais uma questão de caráter do que resultado. Eu acredito que quando eu desassociei trabalho duro e fazer as coisas a ter resultados, é impressionante o quão crise de ansiedade eu passei a não ter mais e o quão eu comecei a ver as coisas com muito mais clareza. Volto a falar disso pra vocês, David Copperfield tem muito a ver com isso. É um livro incrível, gente. Eu sei que ele parece, assim, ele é um calhamaço, ele é grosso pra caramba, mas isso aqui passa, que é uma beleza. É tudo muito divertido. Tem partes da vida dele, confesso que que é um pouquinho mais monótono, mas faz parte do processo para você entender também quando a vida dele vira, né? E ele passa a ter que ser muito produtivo. Então você precisa viver com ele aquele momento ali de desfrutar de uma vida mansa, de uma vida boa, de uma vida onde ele tem tempo de ter seus devaneios, para quando as coisas pioram, você entender o que esse personagem fez para mudar a vida dele, o que esse personagem precisou fazer, abrir mão e trabalhar para conseguir conquistar. E é isso, essa é a resenha completa. Eu acho que eu coloquei tudo que eu podia colocar aqui de experiência de uma pessoa que leu. Claro que eu não consegui citar todos os fatos que acontecem nesse livro, que é uma trajetória de vida, então é muita coisa que acontece, mas eu quero deixar também aqui uma parte do livro que eu gostei bastante, que é o período de luto e de depressão, digamos assim, que o David tem, e como ele encontra a força disso através de uma carta que a Agnes manda para ele, que é uma amiga de infância, e como isso é uma grande virada para ele e para mim também, porque ela atrela muito que ele fez muita coisa na vida dele, de fato ele fez, mas ele poderia fazer muito mais, e ele poderia usar essa dor, essa dificuldade que ele estava passando para ser combustível para ele fazer mais coisas, para ele conseguir avançar mais. Então eu acho muito bonito nessa carta que a Agnes manda para ele, porque ela fala que ela acredita que ele fez muita coisa sim, mas que ele não chegou no ápice dele. E é muito bonito, gente. E todo mundo nesse livro é muito digno, tirando os vilão, né, claro. Tudo muito honesto, tudo muito gente trabalhadora, sabe? Até o Sr. Dick, assim, que é um personagem que ele tem ali suas limitações e seus problemas, mas você vê esse homem ali lutando pra ser a sua melhor versão. E eu acho que é isso que o David Copperfield, pra mim, foi o melhor. Porque todo mundo ali é real, todo mundo tem suas limitações, tem gente que tem mais privilégio, tem gente que não tem tanto, mas tá todo mundo dando o seu melhor. E aí você lê um livro onde você vê toda a trajetória de um personagem, e esse personagem dando o seu melhor e pessoas ao redor dando o seu melhor, gente, você olha, acorda de manhã e você fala, eu vou dar o meu melhor. Eu tô sobre esse efeito de David Copperfield. Comenta aqui se vocês leram e se vocês também tiveram esse impacto que eu tive, porque esse foi uma virada de chave pra mim. Eu vou deixar aqui na descrição o link dele que eu comprei num preço muito bom, e eu também vou fazer um outro vídeo citando pra vocês todas as lições que a gente consegue tirar de David Copperfield pra gente saborear aí todos os ensinamentos, né? É um livro maravilhoso, é um livro de autoajuda misturado
com uma experiência de vida única. Atualmente eu tô lendo O Conde de Monte Cristo, que também teremos resenha e muita coisa para falar desse livro, mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Se inscreve aqui para você não perder nenhuma novidade. Eu tô trazendo mais vídeos com mais frequência aqui, então esse canal tá bem movimentado. E até o próximo vídeo.